E eu gostaria de, antes de tudo, agradecer a presença de todos vocês, em particular o Neali, o Dawson e o Dani, por terem concordado com a fala de hoje. E daí o que eu gostaria de passar um minutinho antes, na verdade, de passar a palavra para o Neali, é só fazer alguns apontamentos rápidos, tá? A gente começa hoje numa versão um pouco mais curta, vamos colocar assim, com o Neali. Neali é estatístico formado pela Unicamp, hoje está com a Pulindeira. Vai falar sobre a sua formação de opinião acerca do coronavírus, né, e todo esse cenário que a gente se encontra agora. O Dawson, ele está na Federal do Pernambuco, ele vai falar um pouco a respeito de projeções utilizando os dados da Covid-19. E, por fim, o professor Dani Gamerman, que hoje é professor visitante na UFMG, trabalhando com previsões de curto e longo prazo para a Covid-19. Eu queria, antes de passar para eles, só fazer um breve anúncio. Eu acho que vale a pena conferir um desafio que a NASA lançou literalmente há pouquíssimos dias, e é meio em cima da hora, eu entendo, que se chama NASA Space Apps Challenge. O link é esse daí, e vai ser uma hackathon na temática de Covid-19, que vai acontecer nesse fim de semana já. Tudo completamente gratuito, é só se inscrever e participar. Eu quero ressaltar que vai rolar uma versão da Space Apps Campinas. Inicialmente, é um evento que sempre acontece em outubro e é sempre presencial, mas por conta da situação sanitária, ainda não existe uma certeza que vai manter o formato. Muito provavelmente vai acontecer uma versão dela que vai incluir participação remota, como essa principal que a NASA subiu essa semana. Tá? Se vocês forem esse link, o que vocês vão ver é isso, essa página de convite. São conjuntos de dados reais montados pelas agências espaciais, tanto americanas quanto europeias. O que vai acontecer é que eles vão colocar diferentes linhas de trabalho, tá? Que vai passar por tudo, desde questões acerca de meio ambiente, de arte, alimentação, a própria Covid no seu aspecto epidemiológico e tudo mais, tá? Todas essas informações vão ser carregadas e colocadas disponíveis a partir desse sábado, e no domingo ele já deve encerrar. O que eu gostaria de pedir para vocês, na verdade, é que se algum de vocês, uma vez que vocês se inscrevem, vocês podem elencar equipes e tudo mais para trabalhar, mas se vocês se inscreverem, deem um toque para que a gente possa ir acompanhando e tudo mais, e a gente vai tentar fazer alguma coisa. Eu já estou buscando articulação com o pessoal de Campinas para fazer uma colaboração mais próxima nessa edição de outubro que deve acontecer aqui, tá? Mas é isso, sem maiores enrolações aqui, que eu sei que tem gente que está com a agenda super apertada hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, e principalmente Neali, o Dawson e o Dani. Então, o que eu vou fazer, eu já vou passar direto para o Neali, que eu sei que ele está com a agenda mais curtinha hoje. Neali, é com você. Eu deixo até para você fazer sua própria apresentação e dizer um pouquinho de você e da Pulindeira, beleza? Muito obrigado Beleza. e vamos lá. Você tem toda a permissão agora de compartilhar a sua tela, tá tudo tranquilo aí. Tá, beleza, é isso que eu queria fazer. Não tá compartilhando, tá?
Calma aí. Ainda não. Share. Isso. Isso aí. Agora tá? Beleza. Tá. Então, queria agradecer o Benilton aí por essa chance de falar. Não é minha especialidade, né, epidemiologia, mas acho que como todo mundo aqui, a gente foi envolto em toda essa história e como a gente sabe, eu acho que a maioria das pessoas que são estatísticos, a gente tem esse background de analisar dados, de fazer previsões, acho que, sabe, nada mais natural do que tentar olhar essas coisas para formar a nossa própria opinião, né? Então, o que eu ia contar para vocês é um pouquinho como eu fui formando minha opinião sobre alguns diferentes aspectos do coronavírus e que no final das contas acabei escrevendo 2 posts sobre isso, né? Então, acho que vou contar um pouquinho assim, as coisas que eu achei que era importante pensar a respeito para formar minha opinião. Então, um primeiro site que eu achei muito legal, que foi importante para mim, é esse que eu estou compartilhando aí na tela, que chama da Microbescope, que eu queria entender o quão letal de fato era o coronavírus, né? Então, esse site, esse gráfico, eu acho ele muito legal, porque ele coloca todos os vírus, bactérias, parasitas, sabe, no mesmo mapa, né? Então, no eixo Y, você tem aí a letalidade do vírus, né? A taxa de fatalidade aí. E no eixo X, você tem a contagiosidade. Então, o coronavírus está bem aqui. Então, você pode ver que ele não é, de todas as coisas que a gente está vendo aí, ele não é nem o mais letal e nem o mais contagioso, né? Então, para mim, isso foi importante para colocar as coisas em perspectiva. Então, qualquer coisa que tiver, qualquer um desses vírus que estão nesse quadrante superior direito, são mais perigosos do que o coronavírus, né? Em algum sentido. Então, isso para mim foi legal para contextualizar esse gráfico, eu achei super importante. E aí, uma outra coisa que é legal desse gráfico, você pode escolher outras medidas para o eixo X. Então, eu botei aqui, ó, cobertura da mídia. Então, quando você põe cobertura da mídia, você vai ver que o coronavírus disparou lá para a direita. Então, a minha sensação era justamente essa, assim, a exposição que o coronavírus estava tendo era muito grande, fazendo ele parecer talvez pior do que ele de fato é, mas assim, ele tinha dificuldade de entender onde de fato ele está, né? Então, eu queria saber, será que ele está mais nesse extremo aí do que a cobertura da mídia fez parecer ou desse outro que eu acabei de mostrar antes? Junto com isso, isso a gente está falando que em março que eu comecei a pensar sobre o post, apareceram essas previsões, que eu estou mostrando aqui na tela, de até 1 milhão de mortos na pandemia aqui no Brasil, previsão do Imperial College, né? Então eu comecei a ficar curioso e falei, pô, então além da questão da mídia, tem essas previsões que apareceram, eu falei, pô, eu quero entender o quão de fato, sabe, essas previsões são realistas ou conseguem mostrar o que nos aguarda, né? Então eu achei esse outro site, que eu achei muito, muito interessante também. Ele utiliza esse modelo que é bastante conhecido aí de epidemiologia, que chama SEIR, sei lá como fala em português, mas assim, a ideia é que ele agrupa as pessoas em 4 grupos diferentes, né, que são suscetíveis, ou seja, pessoas que ainda não foram expostas ao vírus. Aí você tem as pessoas que foram expostas, mas ainda não têm sintomas. Depois você tem os que já foram infectados, que já estão apresentando sintomas. E aí, finalmente, os removidos dessa população. Ou seja, você pode ser removido porque você morreu ou porque você se recuperou, né? Então, esse é um modelo básico, determinístico, que a maioria dos modelos que eu vi por aí, de uma forma ou de outra, é baseado nisso. Pode ser determinístico ou estocástico, né? Para as coisas que eu estava interessado em pensar, o determinístico, por ser mais simples ou mais rápido, era suficiente para mim. Então, o que eu gostei muito dessa página aqui que mostra o gráfico? Você pode mexer nos parâmetros do modelo e avaliar o impacto. Então, por exemplo, você pode pôr aqui a população do Brasil. Vamos falar aqui, ó, perto de... Não sei se está muito pequenininho aí para ver, mas sei lá, quase 200 milhões de habitantes. Aí, se eu mexer aqui na contagiosidade do vírus, ou seja, se eu mudar quantas pessoas são esperadas serem infectadas a partir de uma pessoa infectada, aqui está 2,2 o padrão dele, mas se eu for mexendo, você vai vendo que o número, as previsões mudam muito. Então, as previsões que a gente está interessado no geral aqui são de mortes e de hospitalizados.
Por quê? Por causa da questão dos leitos hospitalares. Então, esse azul mais clarinho te mostra o número de pessoas hospitalizadas, que é previsto pelo modelo, e o azul mais escuro te mostra o número de fatalidades. Então, você pode ver como isso muda não só de quantidade, mas de quando que seria o pico, né? Que é uma das coisas que a gente está interessado. E isso aqui te dá total flexibilidade de você mexer tanto em variáveis clínicas, como tempo de transmissão, tempo de duração da internação, quanto a taxa de mortalidade. Olha, se você aumenta a taxa de mortalidade, como aumenta né, o número de fatalidades, ou seja, parte de 30 mil passa de milhões. Então, esse site, ele me deixou muito curioso. Eu falei, eu preciso entender um pouco melhor esse modelo. Mas outra coisa que também me despertou atenção é que a gente tem bastante experiência fazendo previsões. A gente sabe que um modelo é a culminação de dezenas, para não falar centenas de suposições e parâmetros, chamem do que vocês quiserem. Ou seja, e cada um deles pode afetar bastante a previsão. Então, eu fiquei com interesse de fazer um modelo desse, talvez um pouquinho diferente, que levasse em conta de forma mais explícita a subnotificação, né, que era um aspecto que eu entendia que era bastante importante, mas também avaliasse o impacto de todas essas suposições que estão sendo feitas nas previsões, né? Então, opa, calma aí, eu não estava conseguindo chegar no link do site, tá bom. Então eu escrevi o primeiro post, a minha ideia era pensando sobre isso, né? Então o impacto das suposições nas previsões relacionadas ao coronavírus, né? Então eu fiz um modelinho, esse SER, baseado no SER um pouquinho diferente, que eu dividi esse agrupamento de infecção, eu dividi em mais de um grupo, né? Então, o que era importante para mim, eu acabei dividindo em 3 grupos. O primeiro grupo, que eu chamei de 0, seriam o quê? As pessoas que são infectadas, mas os sintomas são muito baixos, ou seja, no fundo, são aquelas pessoas que não seriam testadas, tá? Então, esse grupo representa o tamanho da subnotificação no modelo, tá? Aí, os outros 2 grupos seriam, assim, quem tem sintomas um pouco mais fortes, que foi fazer o teste, mas não precisou ficar, digamos, internado num leito UTI, por exemplo, e 2 seria quem teve essa internação mais complexa, né? E eu também criei, na recuperação, eu dividi em 3 grupos, por quê? Porque eu queria controlar o tempo. Então, eu queria poder mexer com quanto tempo a pessoa ficar internada, dependendo da severidade da doença, para também pensar lá como seria o pico, né? Onde seria o pico, tá? Então, como esse modelo ele é um pouco mais complexo do que eu tinha visto, com certeza eu estou fazendo mais suposições, tenho mais parâmetros. Então, aqui eu fiz uma tabelinha no post só para mostrar a quantidade de parâmetros e suposições que são feitas. Essa tabela, eu tenho que rodar o mouse aqui 2 vezes, tá? Então, qual foi a minha ideia? Eu peguei cada um desses parâmetros, variei eles com 4 valores que eram razoáveis, né, considerando tudo que eu estava vendo aí de exposição na mídia, e acabei criando 32 mil combinações aqui dos parâmetros, tá? Então, minha ideia era olhar em todos esses cenários diferentes, ou seja, cada combinação de parâmetro é um cenário, então, nesses 32 mil cenários diferentes, eu queria ver como variava as previsões de morte, tá? Então, esse aqui é mais ou menos o gráfico resumo, tá? Eu sei que está um pouquinho bagunçado esse gráfico, mas assim, é um histograma mostrando a quantidade de cenários pelo número de mortes. Então, aqui você tem cenários que tiveram assim, 100 mil mortes ou menos, e você tem até alguns poucos cenários que tiveram 3 milhões, 2 milhões, 1 milhão de mortes, né? A linha vermelha semi-transparente, ela indica o percentual acumulado, digamos, dos cenários, né? Então, você consegue ver aqui, essa linha preta indica 25% das simulações tiveram menos de 100 mil mortes, né? 110 mil mortes. 50% das simulações tiveram menos de 470 mil mortes. E 75% das simulações tiveram menos de 750 mil mortes, né? Então, você consegue ver, te dar uma ideia aí que o número de mortes varia muito, né? Dependendo dos cenários. Eu tenho vários cenários aqui que, na verdade, a probabilidade desses cenários é bem pequena. Então, essa é uma ressalva aí que eu fiz uma coisa super simplista, é como se eu tivesse colocado uma priori não informativa aí nesses parâmetros. Se eu estivesse de fato buscando fazer uma previsão, eu poderia fazer algo muito mais interessante, mais na linha de botar uma priori informativa ou pensar em cenários mais realistas, né? Mas assim, o que eu de fato queria avaliar era o impacto da subnotificação nessas previsões, né? Então, eu estava aqui no post falando sobre outra coisa também, mas olhando só essa linha de baixo, que são todas as cidades do Brasil, ou seja, a população total do Brasil, eu fiz 4 cenários diferentes. Então, um cenário onde quase não existe subnotificação. Então, vocês veem que pelo histograma aqui desse cenário,
não é tão difícil você ter vários, né, casos aí com mais de 1 milhão de mortes. Conforme você vai aumentando o tamanho da subnotificação, você diminui bastante o número de mortes. Então, esse cenário aqui de subnotificação de 89%, eu tirei esse valor de um artigo que foi publicado, onde eles fizeram uma estimativa de qual que seria a subnotificação no Brasil. Então, ou seja, naquele momento parecia ser o cenário mais provável. Então, você pode ver que nesse cenário mais provável, não tem nenhuma previsão com mais de 500 mil mortes, né? Então, o que isso aqui fez para mim? Me deixou um pouco desconfiado, né, das previsões, sabe? Sabendo que são feitas várias suposições e principalmente a questão da subnotificação, que me pareceu que talvez não estivesse sendo levada em conta, né? Quando eu terminei de escrever esse post, a gente já estava em quarentena, então, sabe, se as previsões estavam certas ou não, acho que deixou de ter muita importância, porque a gente já estava all-in no sentido de né, de toda a nossa capacidade financeira, de tempo, estava já sendo envolvida nisso de tentar evitar essas mortes. Mas eu ainda tinha alguma dúvida sobre, eu queria algum benchmark, alguma forma de conseguir avaliar, independente da subnotificação ou não, avaliar quantas mortes de fato estavam ocorrendo. Então, eu fiz esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico, eu estou mostrando, na verdade, o número de mortes por semana no Brasil em causa, o histórico, de 96 até 2018, tá? Então, no eixo Y tem aqui o número de mortes, tá? Só cuidado que não está na escala linear. E no eixo X eu estou colocando o mês, né? Na verdade, as semanas, mas eu botei o mês ali para identificar no label. Então, só para explicar um pouquinho mais com detalhe, as linhas azuis, cada linha azul representa o número de mortes por semana em um ano. Quanto mais escura a linha, mais recente ela é. Então, essa linha mais escura ali em cima, batendo os 25 mil, essa é a linha de 2018. Tá? Então, a gente sabe que em 2018 foram mais ou menos 25 mil mortes por semana. Tá? Então, além de olhar o total de mortes, ou seja, por que eu botei os outros anos? Para você ter uma ideia de um intervalo de variação aceitável aí. Então, além de total de mortes, eu também olhei total de mortes por doenças respiratórias e, mais embaixo, para ter um outro referencial, total de mortes por gripe, influenza gripe, né? Que está dentro de doenças respiratórias. O roxo é o coronavírus observado, semana a semana, começando a contar do primeiro dia que teve uma morte registrada. Então, a gente pode ver que o coronavírus começou, de fato, no nível ali de gripe, mas foi crescendo, chegou ao nível, umas 3, 4 semanas atrás, das mortes causadas por todas as doenças respiratórias, historicamente, e já passou isso, na verdade, dobrou, né? Então, a semana passada eu atualizei esse gráfico, acho que quinta-feira, sexta, já tinha 5.300 mortes, né? Então, claramente, o coronavírus, sabe, é muito mais do que uma gripezinha, é muito mais do que todas as doenças respiratórias, né? O que eu quis colocar também e mostrar nesse gráfico, eu achava importante? Essas previsões que foram feitas, né? Então, eu vou focar aqui só nessa previsão que foi a do Imperial College, que eles no cenário mais otimista deles, que era com R0 aí de 2,4 e com isolamento social, a previsão deles era... Eu peguei a previsão deles de 600 mil e distribuí igualmente por semana, né? Para a gente ter uma ideia. Então, o período deles que eles estavam se referindo era março, agosto, eu dividi isso por semana. Então, a previsão deles, só para a gente contextualizar, era, por semana, 5 vezes maior do que a gente teve na última semana, por 6 meses consecutivos. Tá? Então, pode ser que isso venha a acontecer, mas eu acho, sabe, muito difícil. Essa previsão, a não ser que algo no Brasil aconteça muito diferente do que está acontecendo nos outros países, não vai ser fato. E muito menos ainda as outras previsões que foram feitas. Então, essa era a minha sensação aí sobre essa questão das previsões, né? Então, elas não estavam levando em conta corretamente, eu acho, a questão da subnotificação, e elas foram bastante exageradas, sabe? Então, o outro aspecto, então, tudo bem, a gente já está em quarentena, assim, a outra questão que eu comecei a pensar bastante era sobre como sair da quarentena, né? Como decidir como sair da quarentena. Então, outro post que eu escrevi era isso, como decidir qual é a melhor estratégia para sair da quarentena, né? E o argumento que foi utilizado principalmente para colocar a gente na quarentena, que foi a questão do achatamento da curva,
qual que é o racional por trás dele, né? O racional era de que a ideia do isolamento seria que o vírus ia se propagar de uma velocidade menor, então o pico seria menor e o número de infectados mais bem distribuído ao longo do tempo, dessa forma evitando a sobrecarga de leitos, né, na nossa rede hospitalar. Então, esse argumento, eu entendo ele como um argumento para colocar a gente dentro da quarentena, mas eu não conseguia ver ele como um argumento, uma estratégia para a gente sair da quarentena. Porque, na minha opinião, a população mais vulnerável, que seriam os idosos, 50 anos ou mais, os que têm comorbidades, essas pessoas, elas têm um risco alto de morrer, não necessariamente porque está faltando leito, simplesmente porque a doença vai matar, não é falta de leitos. Então, pensando naquele momento mais para frente, onde já passamos o pico e os leitos estão lá disponíveis, mesmo assim, a gente não quer colocar essas pessoas que a gente estava tentando salvar em risco. Então, a única forma de sair seria ou esperar uma vacina ou esperar algum tipo de não ser mais infectado por, tipo, a história do rebanho ou coisas do tipo. Então, eu senti que precisava de outras estratégias para sair. Só ficar nessa isolamento horizontal não era suficiente para tirar a gente tinha que pensar em outras coisas, né? Uma das, não sei, meu feeling desde o começo era que seria mais efetivo algum tipo de isolamento vertical, né? Eu fiquei pensando que, pô, se eu não permitisse nenhuma pessoa de um domicílio que tenha uma pessoa com 50 anos ou mais sair da casa, seria uma forma de controlar bastante, diminuir bastante o impacto nessa população de risco. Então, eu sempre fiquei buscando alguma estratégia desse tipo, né? Então, uma das... E eu lia nos jornais que não era possível fazer esse isolamento vertical no Brasil, só que eu nunca vi a estatística. Falei, pô, essa pergunta é tão fácil de responder pela PNAD, vamos ver na PNAD qual o percentual dos domicílios que tem alguma pessoa com 50 anos ou mais morando. Acho que, eu não lembro exatamente, era 40% a 50% dos domicílios. Mas, mais que isso, a pergunta que realmente eu estava querendo saber, a resposta, era se eu permitir que pessoas que não estão nesses domicílios saem, qual o percentual da força de trabalho do Brasil fica livre para trabalhar? E é 50%. Eu falei, olha que interessante, metade do país pode trabalhar, né? Ou seja, a economia consegue, em algum sentido, trabalhar, sabe, metade da sua capacidade. E eu fiquei pensando, pô, eu podia testar outras estratégias, mudar o critério de corte de idade, eu podia botar setores econômicos, deixar quem está naquele setor trabalhar ou não trabalhar e avaliar o impacto, né? E aí me deu a ideia de, em vez de eu fazer uma hipótese e ficar testando, permitir que qualquer um pudesse fazer as suas hipóteses e testar. Então, eu decidi criar um simulador usando os dados da PNAD e, para mim, era importante nesse simulador que os dois aspectos relevantes da discussão fossem considerados, que são tanto a questão, vamos falar, da salvação de vidas, quanto a questão da salvação da economia, né? O curto vezes o médio prazo, sei lá como dá para formular isso de qualquer forma, de várias formas. E eu queria que o simulador permitisse avaliar esse tipo de coisa também. Então, aqui no meu post tem o simulador, tá? E aí, qual que é a ideia? Então, você tem aqui opções de sair do isolamento, tá? Então, você pode clicar quais setores econômicos você quer tirar do isolamento social. Você pode clicar quais domicílios você quer tirar, dependendo da idade máxima do morador. E, além de tudo, você pode, sei lá, tirar do isolamento domicílios, dependendo da série sendo cursado pelo morador. Ou seja, era uma forma de avaliar também o impacto dos estudantes voltarem a estudar, né? Voltarem para as escolas. Então, depois você escolhe qual tipo de isolamento social você quer avaliar, você faz as suas próprias hipóteses. Então, isso que eu achei que eu queria deixar claro era que você pode fazer suas hipóteses sobre o impacto do coronavírus na saúde e no salário das pessoas e aí ver o que acontece. Então, isso aqui, eu não estou fazendo uma previsão. Você pode olhar os dados mais atuais ou pode ser alguma coisa mais específica ali da sua cidade, do seu estado e mexer nisso aqui. Então, por exemplo, disseminação do vírus. Você pode mexer na taxa de internação, taxa de morte, taxa de uso de EPIs. Se eu, por exemplo, eu quero editar isso aqui e falar, ó, quem tem 80 anos ou mais, metade vai morrer. Você vai lá, editou, beleza. É isso que vai acontecer no simulador. Você também pode controlar, sabe, a importância da qualidade da infraestrutura dos domicílios na disseminação do vírus. Você pode também, locais que são urbanos com alta densidade, você pode ter um fator de correção diferente lá dentro. O salário, você pode dizer qual vai ser o fator de redução do salário das pessoas que não podem trabalhar. Então, era uma forma de avaliar o impacto econômico do que estava ocorrendo, né?
E você, além de tudo, você pode escolher aqui quais tipos de auxílio, igual todos esses aqui que estão listados, o governo, de um jeito ou de outro, fez. Então, um trabalhador informal, aposentado, reforço ao Bolsa Família. Você pode colocar tudo isso para avaliar qual vai ser o impacto no final das contas. Então, uma das dificuldades que eu tive aqui foi permitir com que a PNAD, com 450 mil domicílios, rodasse rapidamente no servidor, sem travar no servidor, permitindo que todo mundo pudesse usar. Então, o resultado básico seria isso aqui. Então, ó, usando esse cenário de isolamento social que eu fiz com esses parâmetros, eu tenho uma redução de renda comparada com o momento que a PNAD fez, né, com a PNAD completa, digamos, de 4,9%. 30% da força de trabalho estaria, né, voltando ao trabalho. Nenhum estudante liberado, porque eu não deixei nenhum estudante lá. 15% da população seria exposta ao vírus. Teria 1 milhão de internações e 30 mil mortes. Se você mudar lá o isolamento, as características de isolamento, a flexibilização que você quer de isolamento, você vai ter um outro resultado. Então, eu pensei isso aqui como uma régua para a gente avaliar diferentes estratégias para sair do isolamento, avaliar o risco delas antes de implementar, entendeu? Sabe? Já que os dados estão disponíveis, usei esse racional. Claro, seria como se fosse uma sugestão. O governo, com acesso a dados públicos e privados e milhares de outras informações, poderia fazer algo muito mais interessante, né? Então, isso aqui é o que eu pude fazer com os dados da PNAD, e eu quis fazer de uma forma que ficasse acessível para pessoas que não, sabe, vão conseguir mexer com a PNAD e também pudessem, sabe, formar a opinião dela e pensar sobre estratégias de saída do isolamento se elas, né, tivessem esse interesse. Então, o que eu queria mostrar para vocês era isso, basicamente, foram esses 2 posts que eu escrevi, como que eu cheguei um pouco nas ideias aí por trás. Mas é isso, Benilton, que eu queria falar para vocês. Fenomenal. Muito obrigado, Neali. Eu vou abrir para pergunta agora, porque eu sei que você precisa sair. Quem tiver alguma pergunta, por favor, já alinha aqui no chat, que a gente tem um pouco menos do que 2 minutos para dar encaminhamento. Tá? Mas enquanto isso, Neali, a gente consegue... Você imagina, talvez, que a gente consiga montar alguma coisa similar ao simulador que você apresenta, mas pensando num esquema de retorno das universidades? Talvez com certeza. Seria a mesma... Ó, tipo, se você mexer aqui, ó, nos parâmetros... Desculpa, não nos parâmetros, mas aqui na questão do isolamento social, você pode avaliar o impacto dos estudantes. Então, seria, por exemplo, se eu liberar só quem está em estudo superior ou mais, por exemplo, e vamos falar aqui educação, ou seja, quem trabalha com educação, que seriam os professores e os alunos, né? A gente poderia fazer alguma simulação desse tipo. Aí, se eu ponho a roda simulação aqui, olha lá, eu teria uma previsão aqui de mais 20 mil mortes e muito mais internações. Então, apesar de eu liberar 27% dos estudantes, essa conta de 1 milhão e 600 mil estudantes de internações de 51 mortes, talvez essa conta não feche. Né? Então, claro, eu nem prestei atenção direito quais outras ícones estavam clicados ali do isolamento social, mas essa seria o tipo de régua que a gente está usando. Então, daquele cenário que eu tinha olhado para esse agora, tentando responder a sua pergunta de liberando as universidades, a gente teria 20 mil mortes a mais, né? Que é quase tudo que já morreu até agora. Então, talvez quem está decidindo pode achar que não vale a pena. Aí, assim, quem tem que decidir se vale a pena ou isso é um risco aceitável são os decisores, né? Claro. Isso aqui é mais a régua. Agora, que a gente vai ter que correr algum risco para sair do isolamento, eu não tenho dúvida. Eu só quero que ele seja bem pensado e bem calculado. Claro. Olha, eu vou fazer um encaminhamento. Olha só, o Elias, ele pergunta que tal o gráfico das linhas de mortalidade por unidade da federação ou algumas cidades maiores, né? Eu imagino que ele esteja se referindo àquelas curvas que você mostrou anteriormente. Esse aqui ou não? Esse aqui é total, não? A geografia é o Brasil. Eu acho que a proposta dele, Elias, corrija-me se eu estiver enganado, mas eu acho que o ponto seria estratificar, ao invés de ser nacional, dar uma olhada também em unidades da federação. Esse gráfico aqui.
Ah, o simulador. O simulador permite fazer isso. Tá? Então, cadê o simulador? Se eu for aqui nessas abas detalhes, aqui, ó, detalhe da simulação, tem tudo aqui, ó. Calma aí. Eu não, deixa eu tirar daqui. A janelinha de vocês estava bem em cima da barra de rolagem. Então, por aqui, ó, eu consigo ver, ó. Então, eu tenho essas tabelas resumo. Então, retrato por faixa de idade, sei lá, mas ó, retrato por região. Então, você pode olhar o impacto dessas coisas para todas as regiões do Brasil, dividida, separada ainda em capital, RM, o resto da UF, mas por estado também. Então, tem aqui todas essas estimativas, elas vão sair, ó. População total, pessoas na força de trabalho, número de estudantes, tudo vai aparecer no nível do estado, tá? Então, não existe município, né? Na PNAD eu não consigo fazer análise do nível do município, eu consigo no máximo fazer assim, capital, RM, resto da UF. Então, eu fiz na maior abertura que a PNAD permite, mas essas informações estão no simulador também. Tá. O Dawson pergunta se você tem esse daí, ele também apresenta estimativas de ocupação de leito? E Não. não, né? O que eu mostro só são... Eu sei, nessa coluna aqui, ó, número de leitos existentes no local, só que eu não estou fazendo distinção entre leito, né, UTI ou leito normal, né? Mas assim, eu sei, o número de leitos está correto para cada nível geográfico e o número de mortes. Então, tipo, né, e ele mostra também o número de mortes do ano anterior. Mas assim, não de forma explícita, mas poderia alguém fazendo um simulador refinado, não tem por que você não colocar isso daí. Daria para fazer, acho que isso não seria difícil de fazer. Certo. É que também, além de tudo, tem alguns leitos agora que são meio temporários, né? Esses, por exemplo, não estão considerados aqui. Claro. Esses leitos eu peguei lá do DataSUS. Tá? O André pergunta se você conhece a estratégia que o IBOP utilizou para estimação de total de infectados e se você tem alguma opinião acerca das estimativas do IBOP. Eu acho que esse negócio do IBOP, na verdade, é o EpiCovid que o Aloysio falou na semana passada. Eu não vi, mas eles fizeram o quê? Uma pesquisa, sei lá, de opinião pública, tipo eleitoral, e testaram as pessoas, foi isso? Eu estou imaginando que foi uma estratégia desse tipo. Eles fizeram uma amostragem fazendo o teste sorológico, né? Acho que eles estimaram coisa de 2%, talvez, de prevalência, alguma coisa nessa ordem. 2%. Tá. Assim, o que eu entendo que é o grande problema, eu acho que esse que é o caminho, é isso que tem que fazer mesmo. Eu entendo que um dos problemas são esses testes, alguns deles erram muito. Eu não sei detalhes, mas eu sei que tem alguns testes que dão falso negativo, falso positivo muito alto. Então, eu precisaria meio que pensar sobre isso aí. Eu tinha pensado, de repente, uma estratégia, você tem uns 3, 4 testes diferentes, você poderia, sabe, pensando nesses erros aí, aplicar um, depois o outro, sabe? Tipo, quase como uma geométrica, para, sabe, reduzindo o custo, mas tentando ter uma eficiência maior na testagem. Mas eu acho que essa que seria a ideia. Você faz uma amostragem, economiza dinheiro, não precisa fazer aqueles testes de massa, igual eu estava falando, você faz uma amostragem assim. Então, o dinheiro que você economizaria fazendo isso, você pode investir em talvez desenvolver testes mais eficientes, né? A gente tem uma estimativa melhor. O Paulo Jacinto, lá da UFPR, pergunta se tem como incluir informação de pesquisa nacional de saúde, que tem informação acerca de doença crônica que deve afetar os grupos de risco independente da idade. Assim, eu só posso... O meu simulador foi baseado nos dados da PNAD, então eu só consigo fazer coisas que existam variáveis na PNAD, né? A PNAD não tem um bloco de saúde, digamos assim. Então eu não consigo, eu não consegui trabalhar com nenhuma das comorbidades. É o que acho que talvez a coisa mais importante que falta aqui, né? Então, se não tiver a informação na PNAD, eu não consigo usar, né? Mas no meu simulador usando dados públicos, o governo poderia fazer a mesma coisa, sabe, linkando lá pelo CPF de todo mundo e levar em conta absolutamente tudo sobre a gente. E para finalizar, né, Ali, o Elias esclareceu aqui que o gráfico a que ele se referia era aquela das mortalidades mesmo, quando você compara com o Covid, você consegue desagregar por estado. Sim, conseguiria fazer isso tranquilamente, montar um por estado, isso não seria problema.
O que eu não conseguiria mexer seria tipo essas previsões que foram do Imperial College que foram feitas a nível nacional. Mas todos esses outros dados aqui de morte tem acho que tem até município o nível geográfico que daria para chegar. Bacana. Neale, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Esses 30 minutos foram muito legais. Eu gostei bastante. Eu já vejo aqui um monte de parabenização também pelo simulador. Eu acho que é o tipo de ferramenta da qual a gente podia fazer mais uso, na verdade. Muito obrigado, viu? Obrigado, Benito. Eu gastei tanto tempo fazendo isso daí, tipo, formando minha própria opinião. É ótimo tentar ajudar as outras pessoas a formar a opinião delas também, né? Quem sabe ajudar a sair mais rápido disso. Exatamente. Passando já para o professor Dani Gamerman, que hoje está no Departamento de Estatística da UFMG. Dani, é contigo. Vai lá. Tá, obrigado. Vamos ver se eu consigo. No meio da aula que eu dei hoje, no começo da tarde, eu tive que tirar o vídeo. Tá bom. E se eu tirar o vídeo, eu não vou ter o que falar. Mas tudo bem. Não, eu acho que eu consigo, mas não, o que eu quero mostrar é o que vocês vejam o aplicativo que a gente desenvolveu. Antes disso, eu só queria fazer uma pequena propaganda sobre um blog que eu mantenho já há alguns anos, quase uma década, e sobre diferentes aspectos relacionados à popularização da estatística, discussão de assuntos ligados à estatística e, obviamente, do jeito que anda o pensamento de todos, anda o meu também, e a pandemia, obviamente, tem dominado o meu blog Statpop. Mas, para aqueles aqui que estão presentes aqui, que ainda não conhecem, está aí uma oportunidade de ver um pouquinho de um esforço feito para popularizar a estatística ou divulgar a estatística para um público mais geral, de uma forma mais simples, sem tantas fórmulas, com certeza sem teoremas e etc. O que eu quero falar hoje é sobre esse aplicativo que a gente está desenvolvendo aqui na UFMG. E eu peço desculpas, eu vi que já tem muita gente que está presente aqui, que assistiu alguma das apresentações que eu já fiz. Ela vai ser muito parecida, talvez eu consiga focar em um ou outro ponto, mas eu queria basicamente mostrar o aplicativo e depois abrir para perguntas. O aplicativo é relativamente simples, mas dá margem a muita conversa. Tá me ouvindo bem? Está vendo bem, Benilton? Perfeito, tá tudo ótimo para mim. Eu esqueci, com essa entrada meio com a paçoca, eu acabei esquecendo de agradecer o convite e a oportunidade de estar divulgando o trabalho aqui que a gente está desenvolvendo para um evento promovido pela Associação Brasileira de Estatística. Muito obrigado, Benilton. Acho que a gente nunca conversou na vida. Não me lembro se a gente já se encontrou, mas está sendo... Já, mas não se preocupe. Tá bom. Bom, o aplicativo é esse aqui que vocês estão vendo. Essa é a tela principal do aplicativo. Ela tem algumas abas, tem a fundamentação teórica, falando sumariamente o que a gente está usando como marco para dar apoio ao que a gente está fazendo. Tem alguma explicação sobre aspectos ligados a como é que chegamos aonde chegamos. Ainda falta um pouco para onde a gente quer ir. E as abas principais são essa aqui. A primeira aba principal de um aplicativo de estatística deveria ser sempre essa, que são os dados, e é essa que a gente tem aberta aqui. Tem os dados do Brasil, tanto em termos de novos casos confirmados, quanto em termos de novas mortes, como em termos de acumulação desses dados, tanto em termos de mortes, vocês estão vendo que elas estão acumulando, está crescendo, e casos confirmados. Tá? E eu estou mostrando os dados, primeiro porque a gente tem que sempre mostrar os dados antes de fazer qualquer análise, mas também para enfatizar o fato de que, dentre as centenas e provavelmente milhares de aplicativos que foram sendo desenvolvidos ao longo dos últimos meses, temos vários tipos de aplicativos associados à Covid-19,
o nosso se encaixaria naquela casinha que está sendo até surpreendente, na minha opinião, pelo menos a minha amostragem, pode ser uma amostragem tendenciosa, menos ocupada, que é aquela envolvendo análises fundamentalmente estatísticas só baseada nos dados, sem nenhuma consideração sobre possíveis modelagens epidemiológicas ou hipóteses sobre a evolução da epidemia. Claro que, para fazer uma análise estatística que vá além da análise da estatística descritiva, a gente precisa de algum construto teórico que sirva como base para as previsões, no nosso caso, e a gente botou uma hipótese extremamente simples e básica, e todas as hipóteses com as quais a gente vem trabalhando são variações em cima da curva logística. Não tem nada além dos dados dentro do nosso aplicativo. Tá? Então, isso já corta 90% das perguntas sobre o que a gente poderia fazer com o nosso aplicativo. A gente está prevendo os dados baseado nos dados. E esse é um ponto importante. E também é importante, então, aproveitar, já que a gente está falando nos dados, falar o que é o dado. O dado que a gente está trabalhando é o dado que existe disponível para a gente, que é o número de casos confirmados e o número de mortes diárias de diferentes regiões do planeta. Tem os estados brasileiros e tem alguns países. Aqui no nosso app, a gente tem os dados dos 200 e tantos países existentes no mundo, mas os nossos exercícios de previsão, por limitações nossas, se restringem aos estados do Brasil, ao Brasil e a alguns poucos países. Eu vou ilustrar isso. Outra discussão também que envolveria parte dos 10% restantes das perguntas é a respeito do que é esse caso confirmado. Eu não sei dizer para vocês o que são esses casos confirmados. Eu tenho uma ideia, mas não sou eu que criei esse conceito. Eu imagino que seja informação sobre todo mundo que, de alguma forma, foi dito como possuindo a doença, tendo sido desenvolvido a doença Covid-19, que, diga-se de passagem, é muito diferente de o número de casos infectados pelo coronavírus, tá? Que é um número desconhecido também. Então, esse número aqui, de casos confirmados, tem vários questionamentos levantados sobre eles, eu não vou entrar no mérito deles. Eles são o número que são divulgados pelos ministérios de saúde espalhados pelo mundo e pela Secretaria de Saúde espalhada pelos estados brasileiros, e é ele que a gente vai usar. Tá? Então, as previsões que a gente vai fazer, que a gente faz no nosso aplicativo, são previsões para o número de casos confirmados para os próximos dias e meses. E para o número de óbitos registrados e que chegaram ao Ministério da Saúde como sendo associados à Covid-19 nos diferentes países e estados e por aí vai. Tá? É esse o nosso objeto. Tá? Não sei quantos que estão assistindo vão gostar desse objeto de trabalho. Esse é o objeto que a gente vai trabalhar para fazer. Tanto previsões a curto prazo, quanto previsões a longo prazo. Eu queria só mostrar a nossa contribuição dentro desse cenário, dentro desse espaço que cresce a cada dia sobre previsões e análises sobre como vai ser o futuro associado a essa pandemia. Tá? Então, após olhar os dados, uma coisa que eu posso falar, essa é uma plateia essencialmente estatística, uma ferramenta muito útil que muitos aplicativos têm, e o nosso também tem, é colocar a possibilidade de colocação na escala logarítmica, para verificar, por exemplo, se a gente ainda está em crescimento exponencial, se a gente já saiu do crescimento exponencial e por aí vai. Tá? Eu vou voltar à escala original, que é a escala no qual a gente mais facilmente visualiza os dados.
embora para determinados aspectos, eu não preciso explicar para vocês, a escala logarítmica é muito mais legal. Bom, então, após os dados, a gente consegue fazer previsões de curto prazo, tanto para casos quanto para mortes. Tá aqui. Tem um intervalo de credibilidade, mas a modelagem que a gente está usando é uma modelagem que empresta muita precisão, talvez até maior do que deveria. As nossas estimativas e os intervalos estão bem justos. Em alguns estados, esses intervalos não são tão justos, como, por exemplo, é o caso do Acre. Tá? Que é uma das opções que a gente tem disponível. Mas eu queria falando sobre as previsões de longo prazo, que eu acho que é isso. Bom, é isso que mais nos interessa, a equipe do aplicativo, e que também me parece que é o que mais interessa a população em geral. Essa é a nossa previsão feita hoje, ou seja, feita hoje com os dados coletados até ontem, sobre o número de casos confirmados da pandemia no Brasil. Tá? Então, a previsão que a gente faz segue essa curva, onde vocês podem observar aqui os números associados a cada uma das previsões que a gente faz. E aqui na esquerda do gráfico, a gente tem um sumário dos aspectos que nos parecem mais relevantes. Então, os aspectos que a gente selecionou foram o pico da pandemia, quando que o Brasil chegará no pico. Segundo as nossas estimativas feitas hoje, o pico acontecerá no começo de julho, tendo um intervalo de 95% de credibilidade, ou seja, a gente aposta com 95% de certeza as nossas fichas de acontecimento entre 23 de junho e 25 de julho. Analogamente, a gente também prevê o número total de casos, que neste momento está em torno de 3.800.000 casos confirmados, com um intervalo que vai de 3.600.000 a 4.080.000 indivíduos. E a gente prevê o fim da pandemia no Brasil, como um todo, para início de janeiro, podendo ser talvez no final de dezembro, início de janeiro. Outro ponto importante que eu esqueci de mencionar é que, obviamente, bom, não é óbvio, mas enfim, essa previsão é a previsão feita supondo que as condições de hoje serão mantidas. Nível de testagem, nível de isolamento, clima, temperatura, umidade, etc, etc, etc. Ou seja, as condições para as nossas previsões são a manutenção do estado atual no qual se insere a pandemia. Tá? Se as condições mudarem, as previsões irão mudar. Assim como a cada novo dia a gente faz uma atualização de todas as análises por conta da chegada de um novo dado. E esse novo dado, dependendo de como ele for, ele pode introduzir mudanças substanciais. Tá? Talvez até por estar sinalizando alguma mudança em alguma das condições relevantes. E, portanto, é sempre bom olhar para essas nossas previsões com cautela, sempre, no mínimo, pegando uma cesta de alguns dias na hora de basear as afirmações que a gente vai fazer a respeito das análises que foram feitas. Tá bom? A gente faz isso para casos, faz isso para mortes também. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, já deveria ter chamado a atenção, 4 milhões em torno de 4 milhões de casos confirmados, está muito acima do país que apresentou o maior número de casos até hoje, que foi os Estados Unidos. Está muito acima do que ele está apresentando, eu posso mostrar para vocês qual é a nossa previsão para os Estados Unidos também. Então, tudo indica que o Brasil, será o país com o maior número de casos e, muito provavelmente, também com o maior número de mortes. Tá? A nossa previsão para mortes hoje, total da pandemia, está entre 93 mil mortes e 116 mil mortes. Tá? Acontecendo até
no caso de mortes, acontecendo até novembro, início de dezembro. Vocês devem ter notado, quem prestou mais atenção ao que eu falei, que o número de casos confirmados tem previsão de término lá para janeiro e o número de mortes tem previsão de término para novembro, o que demonstra uma certa incompatibilidade, porque o que a gente espera é mortes acontecendo após os casos. As nossas análises são puramente baseadas nos dados e ainda estão em estágio mais simples, onde a gente não considera o inevitável relacionamento entre casos confirmados e mortes. E eu gostaria de chamar a atenção a essa frasezinha que está aqui no começo. Não sei se estão todos vendo, se estão vendo a tela, se estão vendo a frase. Não sei se meu mouse consegue marcar. Esse é um app ainda em desenvolvimento. A gente tem no nosso horizonte querer relacionar os dados de mortes com os dados de casos. Ainda não chegamos lá, ainda estamos em etapas elementares ainda, como, por exemplo, cuidar da ocorrência mais ou menos óbvia aqui de uma distinção no que acontece no fim de semana. A gente não tratou no fim de semana ainda e a gente quer fazer isso também. Tem uma série de outras coisas, outros aspectos relevantes do problema que a gente ainda não acomodou de forma satisfatória. Hoje mesmo tivemos uma reunião do grupo, da equipe de trabalho, e vamos implementar mudanças que a gente acha que vão impactar muitas das previsões, não a do Brasil será pouco impactada, porque o Brasil está com uma constituição relativamente estável da sua evolução, mas outros países e estados onde tem muito mais irregularidade por variados aspectos vão poder ser melhorados, e algumas curvas que a gente não apresenta ainda, acreditamos que a gente vai conseguir poder resolver já amanhã ou mais tardar nos próximos dias. Mas tem vários outros aspectos que a gente precisa incorporar também, que a gente ainda não incorporou. Tá? Que mais que eu podia falar? Sim, tem outros países, eu falei dos Estados Unidos, já que ele foi citado, não custa nada mostrar o que acontece com os Estados Unidos. E está aqui os Estados Unidos. As mortes dos Estados Unidos, vocês veem que está batendo, as nossas previsões estão batendo com a nossa previsão para as mortes no Brasil. Acho que o Brasil... Bom, enfim, tem uma superposição dos intervalos de credibilidade que não permite determinar, neste momento, com clareza, quem é o vencedor dessa triste disputa entre o país que terá tido mais perdas de vidas por conta dessa pandemia. Eu hoje, olhando, a gente fica fazendo inspeção, não tem todos os países aqui que a gente conseguiu prever, mas está aparecendo, está despontando no horizonte um possível candidato. Acho que, pelo andar da carruagem, eles não serão um candidato em termos de letalidade com o Brasil e com os Estados Unidos, mas não custa abrir o olho, porque a Índia é um país com muita gente e agora começou a ter muitas mortes e muitos casos também. O número de casos da Índia me chamou a atenção, porque a Índia já está atingindo o nível de milhões de casos, está na ordem de milhões, com uma curva um pouco melhor comportada que a brasileira em termos do que está sendo observado. Então, é um outro país que vai entrar nessa disputa, nessa triste disputa, por o país que vai ser mais castigado por essa pandemia. Vários outros aspectos, a gente pode olhar estados do Brasil, outros países nessa lista, mas eu acho que a gente pode deixar isso para cada um analisar da forma que achar melhor. Temos algumas previsões bem comportadas, alguns estados cujos resultados são bem comportados e outros não, então está variando muito. A gente espera, nesses dias, estar resolvendo a nossa capacidade de obter resultados úteis também para casos de estados e países que apresentam uma variação muito maior daquela que era esperada para
para o nosso sistema poder fazer previsões confiáveis. E, nesses casos, o que a gente preferiu nesse momento foi não divulgar as nossas previsões. Tá? Basicamente, é isso que eu queria falar. Tá? Eu posso falar mais, mas eu queria, basicamente, fazer a apresentação dessa ferramenta. Eu queria dizer que essa ferramenta não é o modelo, não é a ferramenta, esqueçam todas as outras, eu não vou dizer isso. Eu acho que a gente tem várias contribuições relevantes. Essa é uma ferramenta que vai ajudar a dar uma orientação para as autoridades e para a população em geral sobre mais ou menos o que a gente está esperando que aconteça em termos dos aspectos que nos parecem mais relevantes da pandemia, à luz apenas dos dados que foram observados. Acho que eu pararia por aqui e deixaria mais tempo para, se alguém tiver alguma pergunta ou tiver alguma dúvida, eu procurar esclarecer. Perfeito. Dani, muito obrigado pela sua apresentação. Enquanto o pessoal vai aquecendo ali os dedos no teclado com as perguntas, eu já deixo uma aqui só de coisa de alguns segundinhos do seu tempo. Talvez eu tenha piscado aqui e perdi o ponto em que você discute a forma tão redondinha aí da underlying distribution que eu vejo, por exemplo, no que está sendo projetado aqui. Isso está sendo completamente data-driven ou no fundo tem alguma coisa mais paramétrica e por trás que eu perdi aqui na hora que eu desviei a atenção? Não, bom, basicamente tem uma parametrização por trás. A gente assume que os dados têm distribuição de Poisson neste momento. Não é o que a gente gostaria de alguma das versões sobredispersas, mas até hoje o modelo mais confiável, mais robusto, mais razoável foram os que a gente obteve com a Poisson. Então, contrariamente àquilo que a gente imaginava, a Poisson tem se mostrado mais amigável em termos dos resultados que a gente está obtendo. E a média da Poisson está seguindo a curva logística. Basicamente é isso. Beleza. Bom, ou variações da curva logística. Tem variações que a gente está testando. Tem uma série de variações que a gente está testando que estão descritas aqui na fundamentação teórica. Uma generalização para acomodar a assimetria, que é um fenômeno importante, particularmente associado a essa pandemia. Acomodar modelagem dinâmica de permitir maior adaptabilidade às mudanças ocorridas ao longo da série. A mudança associada sobre dispersão, que é basicamente efeitos aleatórios sem estrutura. Nenhuma dessas configurações que a gente testou bastante apresentou resultados mais confiáveis do que os resultados que a gente obteve com a Poisson. Por isso que a gente está apresentando os resultados com a Poisson, o que ajuda a explicar por que as nossas curvas de credibilidade estão tão apertadas. Eu mostrei Brasil e Estados Unidos e Índia, mas se for outros países, sei lá, vamos ver a Argentina. Os resultados não estão disponíveis. Deixa eu ver as mortes na Argentina. Os intervalos são bem maiores, tá? Existe uma incerteza bem maior associada a alguns países. A gente circulando pelos países, Bolívia com certeza vai ter mais incerteza. Pronto. Mesmo com a Poisson, a gente já tem dispersão para se divertir no caso da Bolívia. Tá? Entendi. Mas é só isso. Joia. É isso que a gente chama de data-driven. Tá? Uhum. É data-driven com uma parametrização. Uma pincelada de especificação dizendo que você vai subir e descer. Basicamente. Sim, claro. E você é uma contagem. Uhum. Perfeito. Tá ótimo. Gente, alguma outra
pergunta, algo que a gente deva endereçar já ao Dani nesse momento? O Rodrigo está apontando, se não me engano, você falou de temperatura e umidade na sua apresentação. Poderia indicar algum estudo sobre a relação entre esses dois fatores e a taxa de reprodutibilidade? Olha, eu andei lendo muita coisa, nós todos, né, estamos lendo muita coisa. Teve um documento que andou circulando de uma consultoria japonesa que fez sucesso e acho que teve repercussões, deve ter tido repercussões associadas à capacidade de, como é que eu diria, proliferação, não deve ser a palavra técnica certa, mas assim, de disseminação da pandemia de acordo com a temperatura ambiental. E eu não vi isso, mas enfim, eles sustentavam que havia uma relação com a temperatura. Isso chegou a uma das verdades que ficou estabelecida, depois não sei se ela já foi derrubada ou não, mas existem estudos relacionando a temperatura com a evolução da pandemia, tá? Dessa pandemia em particular. Entendi. O Idenberg, ele aponta que acabou de ver no G1 que no Pará foram divulgados nos últimos 8 dias quase 1.000 óbitos em atraso. Nisso, tem como mensurar a diferença que esses óbitos em atraso podem fazer nas estimativas, no número de mortes especificamente, se é que fazem? Eu já sei o que muitos podem estar pensando. Podem estar falando, poxa, mas no Pará, talvez o Pará, por ser um estado que não é dos mais desenvolvidos, como São Paulo, tem esses problemas com os dados. Eu queria mostrar para vocês que isso acontece nas melhores famílias. Aqui na França, no dia 29 de abril, foram registrados menos 2.500 casos confirmados, ou seja, casos confirmados negativos, ou seja, casos confirmados que deixaram de ser confirmados. Isso não aconteceu só com a França, não. No Uruguai, nosso vizinho, aconteceu. Na Espanha, teve um dia, Espanha é ainda mais dramático, teve um dia, felizmente a Espanha já está acabando a pandemia, mas na Espanha, teve um dia onde foram registrados menos 10.034 casos confirmados. Tá? Então, essas excentricidades dos dados confirmados, obviamente, atrapalham a análise e impossibilitariam a nossa análise. Eu falei para vocês que a gente usa o modelo Poisson, e o modelo Poisson não admite contagens negativas. E o que a gente fez foi, nesses casos, para poder fazer a análise, eu não posso jogar 10.000 casos fora. A gente redistribuiu esses 10.000 casos para os dias anteriores, nessas análises. E eu já falei tanto que eu até esqueci qual era a pergunta. Ah, sim, a pergunta é ocorrências com os dados. Deixa eu ver o que aconteceu com o Pará. Obviamente, não faz bem a modelagem, né? Mas eu não estou vendo isso aparecendo aqui nos dados que a gente tem, pelo menos aqui registrados. Mas, enfim, não me surpreenderia. O Rio, recentemente, resolveu tirar 1.000 mortes da tabela, e isso vai ter impacto. Vai ter impacto, tá? O que a gente espera é que eu já tinha dito antecipadamente, antes de vir essa pergunta, que era bom olhar os resultados das nossas análises sempre considerando uma cesta de 3 ou 4 dias, e isso vale para cuidar de acontecimentos como esse, que permitiriam a gente uma melhor acomodação de impulsos muito fortes na tendência que estava sendo observada, para poder acomodá-la melhor dentro das nossas previsões. Uhum. Deixa eu fazer só uma pergunta agora de curiosidade. Naquele caso da Espanha, com 10.000 casos negativos ali, aqueles ali foram casos que foram inicialmente registrados como caso positivo e depois, numa segunda avaliação, tinha sido incorretamente
é registrado como Covid-19, por isso eles foram retirados? Ou podem ser, por exemplo, cenários de migração de caso, de repente, paciente estrangeiro que estava ali e contando como Espanha. Que eu estou tentando pensar no nosso cenário aqui, que vira e mexe, acaba acontecendo 10 casos negativos, eu já andei vendo 20, coisa assim, e ter articulado com secretarias de saúde e tal, e eu chegar a ouvir que, na verdade, eram casos que não deveriam ter sido registrados naquele município, e sim em outro, né? Então, daí eles foram retirados dali e transferidos para outro. Você acha que pode ser isso também? Ou exclusivamente esse fato de que atraso em registro e tudo mais? Não, atraso de registro não foi, né? O que Ah, bom. aconteceu, o que eu não sei o que aconteceu e tudo que eu falar aqui é chute, tá? Tá, tá. Provavelmente foram casos que eles acharam que eram confirmados e que depois descobriram que não eram. Eles confirmaram errado. Eu Entendi. não acho que saíram 10 mil pessoas, 10 mil doentes da Espanha em um dia, Sim, sim. mas acho muito pouco provável. Tá. Não sei, o fato é que eu nem quero explicar a Espanha aqui, porque a Espanha já está, felizmente, para os espanhóis, basicamente resolvida. Uhum. Mas eu queria só chamar a atenção que acontecem esses fenômenos Sim, perfeito. espúrios e não dá para ignorar a retirada de 10 mil casos. 10 mil casos foram retirados, são 10 mil pessoas. Sim. Então, aconteceu. Uhum. Tá? Uhum. Isso tem que ser acomodado de alguma maneira. Claro, perfeito. Beatriz aponta que no Uruguai o que houve foi que alguns testes repetidos em casos já confirmados foram incluídos na conta e aí por isso removidos em seguida e eram casos positivos retestados. É. Isso é uma possibilidade interessante também. Mas joia. Dani, eu acho que é isso. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Agora a gente vai se organizar para a fala do Dawson. Dessa vez, sem maiores interrupções, eu acredito. Muito obrigado mesmo. Eu achei muito legal, só uma opinião pessoal, achei muito legal a ferramenta e dá, de fato, essa visão mais macro da coisa, né? Eu só queria dizer que ela está ainda, como eu já fiz questão de frisar, em desenvolvimento. E aqui no About tem informações sobre a equipe, sobre o projeto, como é que ela começou. E no final, comentários, onde vocês podem falar, não gostei por causa daquilo, gostei por causa disso, que é feedback útil para a gente. Tá? A gente já está desenvolvendo. Joia. Obrigado. Eu que agradeço, Dani. Muito obrigado.